Sejamos todos bem-vindos, queridos irmãos, para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade. E para darmos inícios, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, aqui estamos com os corações agradecidos por mais uma oportunidade de estudo e que possamos, Senhor, entender o Seu Evangelho de luz. Ampare a todos nós, envolva-nos com a Sua paz, hoje, agora e sempre, Senhor. Queridos companheiros, bom estar de novo estudando um pouco mais os ensinos do Mestre Jesus. E para dar continuação ao capítulo 17, do item Sede Perfeito, nós estamos no final, no último item das instruções dos Espíritos, que é cuidar do corpo e do espírito. E esse tema é um tema bem atual, bem necessário para nós entendermos a necessidade de um e aí a necessidade do outro, a importância de um e a importância do outro. E essa mensagem é do Espírito George, o Espírito Protetor, Paris, 1863, o item 11. E George vem para nós, ele começa o seu texto a nos fazer um questionamento. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Então, macerar, torturar, fazer que um corpo sofra, consiste essa atitude na nossa perfeição moral, na conquista da perfeição moral? Será que quando nós colocamos o nosso corpo em sofrimento, isso faz com que espírito, evolua? Vamos ver o que o Espírito George traz para nós. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa. Então, essa mensagem do Espírito George é tão atual, né? Ele coloca a necessidade, que dá para se comprovar, a necessidade de mantermos o nosso corpo saudável, para que a gente caminhe, para que a gente evolua, para que a gente possa ter um caminhar mais pleno nessa existência. A importância de cuidarmos do nosso corpo, a importância de manter a saúde física realmente em equilíbrio. E a gente vai ver que comprovações científicas nos trazendo que quando a gente se alimenta bem ou que quando praticamos exercícios, a gente começa a produzir substâncias de bem-estar, que facilita o nosso bom sono, que nos dá disposição, que nos ajuda nas depressões, nas angústias, porque o corpo começa a liberar substâncias benéficas, porque nós estamos cuidando dessa máquina perfeita que nos foi dado por Deus, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evoluir. E essa máquina que foi preparada pela espiritualidade de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então, perfeita para as nossas necessidades, perfeita para o que foi planejado para a nossa existência. Então, hoje é comprovado isso, e quanto mais a gente cuida do nosso corpo com equilíbrio, nós sentimos esse bem-estar, nós sentimos essa transfusão de energia salutar que o corpo começa a produzir com substâncias benéficas para nós. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto e forte,
Então a alma, que é o espírito encarnado, cativa desse corpo físico, como diz George, precisa que esse corpo tenha condição de caminhar nessa existência saudável, de levar a termo essa existência. Nenhum de nós sabemos o tempo realmente que temos de encarnação. Então nós temos que cuidar desse corpo. Não cuidar em exagero, não achar que é só o corpo que é importante. Isso Jorge vai deixar para nós bem claro. Mas dar a esse corpo a importância, o cuidado, quando for necessário procurar ajuda de médico, ajuda de especialista, né? Controlar nossa alimentação em excesso, desregrado, o trabalho excessivo ou atividade que vai aos poucos tornando esse corpo cansado, exaurido. A necessidade do repouso, tudo isso faz com que esse corpo, essa máquina perfeita, seja utilizada de forma correta até o final da existência de cada um de nós, né? Mas nós, cativos desse corpo, responsável por esse corpo, tem que ter essa certeza, essa responsabilidade para cuidar bem desse empréstimo, dessa máquina que Deus nos forneceu, nos deu nessa existência, para que a gente caminhe, para que a gente progrida. Então, o espírito precisa desse corpo para fazer a sua caminhada evolutiva. Façamos uma comparação, diz George. Eis se acham ambos em perfeito estado. O espírito, que é a alma cativa do corpo, quando o espírito está encarnado. Kardec dá o termo de alma. Estejam ambos em perfeito estados. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, aptidões e necessidades, tanto do espírito quanto do corpo físico. E ele fala para nós, inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então parece uma luta entre o que o espírito precisa e que o corpo necessita. Mas há que ter o equilíbrio. Mente sã, corpo sã. A gente ouve sempre muito falar sobre isso e isso é verdade, né? A necessidade que o espírito tem de vivenciar suas provas, a necessidade que o espírito tem de passar por determinadas situações para progredir, para evoluir, né? Para adquirir as suas virtudes, suas qualidades, desenvolver a moral. Deixar para trás o homem velho, cheio de preconceitos, cheio de egoísmo. E a necessidade do corpo de estar são, saudável. Essa máquina que quanto mais e de melhor forma é utilizada, melhor ela se torna. Porque nosso corpo precisa sim de movimento, precisa sim de atividade, precisa sim de cuidados, como toda máquina tem que ter. E essa máquina aqui, ela é perfeita. Várias células se renovam a todo momento para que esse corpo perfeito se mantenha. Muitas vezes a gente acha que o nosso corpo não está perfeito. Não queria ter um corpo assim, não queria ser dessa forma. Mas, meus irmãos, somos e estamos da forma que é necessário e que muitos de nós tivemos condições de programar esse corpo para que a gente pudesse, nessa existência, agir e vivenciar da melhor forma o que é necessário. Então, a gente tem que ter, sim, autoestima, olhar para nós, agradecido a Deus por essa oportunidade de ter um corpo de acordo com a necessidade, né, que a nossa reencarnação preparou, né, da nossa necessidade como espírito imortais para o nosso progresso. E às vezes, muitas vezes, por não aceitar esse corpo, por não aceitar, às vezes,
a forma como eu fui criada, o rosto que eu tenho, o corpo que eu tenho, eu começo a maltratar esse corpo. Eu começo a sofrer quanto espírito, porque o anseio do espírito de mudança, não do corpo, né? E aí eu acabo vivenciando situações dolorosas, de conflito entre o que realmente queria ser e aquilo que eu sou e que é o melhor para mim. Então, George fala que é realmente uma luta entre essas duas necessidades. A necessidade do corpo e a necessidade do espírito. Há que ter esse equilíbrio, há que ter a mente sã para ter um corpo sã. E isso vai deixar bem claro para nós o Espírito Emmanuel no livro Consolador, na resposta da questão 127, lá no finalzinho, que ele fala sobre o corpo, ele fala assim para nós: para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade, uma mente sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Então essa mente sadia, essa mentalidade sadia só vai existir quando eu tiver essa conquista moral e souber lidar com a vida material de uma forma equilibrada, porque eu já conquistei as virtudes, os bens morais, para saber lidar com o mundo, para saber lidar com os bens materiais, para saber lidar com o empréstimo desse corpo perfeito que Deus deu para nós. Então, o Espírito Emmanuel fala isso para nós. Para nós termos a mentalidade sadia, temos que conquistar, né? Ter feito as conquistas interiores da alma. É para isso que nós viemos e encarnamos, para esse progresso do espírito, para ajudar na construção de um ser melhor e de um mundo melhor. Sermos esse agente facilitador de Deus para nós e para o outro que caminha conosco. E vamos seguindo. Então, George fala para nós, continua para nós a dizer que dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, né, que é aquelas pessoas que vivem em vida contemplação, que mortificavam seus corpos para conseguir a iluminação. Que tem por base, os ascetas, o aniquilamento do corpo. Aniquilar o corpo para que o espírito possa ascender, né? E dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Então, aqueles que visam maltratar o corpo para que o espírito, né, ascenda, e aqueles que acham que o corpo é a base, que o corpo é mais importante, a alma, ela não tem, rebaixa a importância da alma. Então são os dois extremos que vai trazer sofrimento e angústia a um lado e ao outro. E ele continua para nós: duas violências praticadas tanto com o corpo quanto conosco mesmo. Duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então temos os extremos, diz George, né? Aqueles que cuidam maltratam o corpo para que a alma ascenda, e aqueles que rebaixam a alma e só dá importância ao corpo. E no meio, aquelas pessoas que não se importam nem com a alma, o desenvolvimento da alma, desenvolvimento das conquistas das virtudes, e muito menos estão se portando em cuidar do corpo como é devido, como é necessário. Vão apenas vivendo, vão apenas caminhando, vão apenas contando o tempo.
ele fala para nós que são mornos no amar e econômicos no gozar. Talvez essas criaturas demorem um pouco mais a entender a importância de valorizar essa existência, de valorizar esse momento de aprendizado para o espírito que é a reencarnação, né? De entendermos que estamos aqui não simplesmente a passeio, mas que nós estamos aqui para estudar, para evoluir, para crescer. E nesse processo a gente vai vivendo, a gente vai aproveitando os momentos bonitos com a família, a natureza, cuidando do corpo, conquistando tudo que a gente possa de melhor. Então, temos que ter essas duas visões, de darmos a real importância ao ser espiritual. Porque, meus irmãos, nós não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Então, essa experiência do espírito de estar na matéria para aprender. Mas cabe a ele a responsabilidade de cuidar desse corpo, de procurar os mecanismos de saúde para esse corpo, de dar importância devida a esse corpo, porque muitos de nós maltratamos, nos excedemos com alimentações, com vícios de todas as sortes, com desregramento, nós acabamos nos fragilizando esse corpo. E é claro que quando chegarmos, quando voltarmos, quando desencarnarmos, talvez a gente possa estar numa situação muito difícil. Ser visto como pessoas que deu cabo da sua existência porque não cuidou do seu corpo. Suicidas involuntários. Então, é responsabilidade nossa cuidar com carinho desse corpo, que é um instrumento para nós de progresso. Tem um livro de Francisco de Assis, quando ele desencarna e ele vai para o mundo espiritual, ele pede para voltar. Para voltar, o corpo dele, o corpo físico está sendo velado, ele desce em espírito, porque é um espírito, São Francisco de Assis é um espírito muito evoluído, tinha sido recebido pelo próprio Cristo, volta, beija os pés daquele corpo e agradece a oportunidade daquele corpo ter ajudado ele na sua caminhada, de ter sido o instrumento que fez com que ele conseguisse conquistar corações, né? Vivenciado toda uma existência de amor, de labuta para com o outro, levando o evangelho do Cristo em todos os lugares. Então ele agradece a esse corpo, porque o espírito evoluído, um espírito que entende, ele sabe a devida importância que esse instrumento tem. E nós vamos chegar a esse patamar um dia, de olhar para o corpo que a gente deixou e ser agradecido a ele, por ter sido um instrumento do nosso progresso, instrumento do nosso caminhar. E ele continua para nós. Onde então a sabedoria? Nos extremos, nos ascetas, no materialista, ou naqueles que estão no meio, que são mornos, no amar e no gozar? Onde então a ciência de viver, meus irmãos? A ciência de viver bem, de viver em equilíbrio, de viver de forma saudável, tanto para o espírito na experiência encarnatória, quanto nesse instrumento que é o corpo físico. Em parte alguma, diz ele. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem
por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então, a solução dessa resposta está dentro de nós. Qual a importância que eu dou? E o Espiritismo, interessante que ele fala que o Espiritismo veio auxiliar aos pesquisadores. Né? Tríplice aspecto da nossa doutrina. Né? Ciência, filosofia e religião, um auxiliando o outro, para que a gente entenda e progrida. Então, o Espiritismo vem dizer que há uma dependência entre o espírito, entre a alma encarnada e o corpo. Nós sabemos, meus irmãos, que o espírito ele tem um corpo fluídico, que é o perispírito. E é esse corpo fluídico que entra em contato com a matéria. É ele que faz a ligação entre o espírito e o seu corpo físico, ligando-se a esse corpo célula a célula. E aí, como ele faz essa ligação, ele é o intermediário da vontade do espírito para que o corpo sinta e haja, da percepção do corpo para que o espírito sinta e reaja, e pense e vive. Né? Então, essa dependência faz com que eu, espírito, não estando bem, não estando em equilíbrio, trazendo em mim ressentimentos, mágoas, trazendo em mim revolta, trazendo em mim cicatrizes do passado espiritual, eu reflita no meu corpo essas mazelas. Reflita em forma de doença física, de depressão, de angústia, de ansiedade. Mas não é o corpo responsável. É o espírito adoentado. É o espírito que ainda não se curou das suas mazelas. Que ligado a esse corpo, célula a célula pelo seu perispírito, faz com que esse corpo se ressinta. Então, essa dependência um do outro. Porque se por conta do espírito o corpo começa a fazer atividades, atitudes, né, ter desregramento, é claro que o mal-estar, né, o desequilíbrio ocasionado ao corpo por conta dessas atitudes vai vir como um bumerangue afetando o espírito. Quando eu acabo me alimentando de forma desequilibrada, quando o meu sentimento de rancor é tão grande, e aí eu vou ver dores físicas, mal-estar físico, por conta de atitude de escolha do espírito. Então, temos essa dependência um do outro, meus irmãos. Por isso que temos que cuidar desse corpo com todo carinho, com todo desvelo. E entregar a Deus uma existência de labuta, de transformação e de agradecimento por ter usado essa ferramenta como um instrumento de progresso. E aí, Jorge continua para nós. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Não adianta eu dizer que eu amo minha alma e fazer como os ascetas. Torturo o corpo para que eu não tenha mau pensamento, para que eu não tenha desejos desregrados. Não é o corpo que é fraco, como dizem por aí. Somos nós espíritos que fraquejamos. E fraquejamos em escolhas, e fraquejamos em vontade. A vontade é a grande mestra nossa para a mudança. Temos que querer mudar. Temos que querer nos transformar e sermos melhores. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Nós vamos ver que nas leis de Deus tem a lei de conservação.
E nós estamos imersos nessa lei de conservar o nosso corpo, de manter o nosso corpo em equilíbrio, de fazer com que o nosso corpo se mantenha bem e saudável dentro do possível, da manutenção, da conservação, porque é ele que vai fazer com que eu leve a termo a minha existência. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. O cavalo que carrega o seu cavaleiro, ele não é responsável pela forma como é conduzido. O responsável é o ser que está conduzindo-o. Mesma coisa é o nosso corpo. É apenas instrumento da nossa rebeldia, do nosso desequilíbrio. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que o nosso corpo faz, pelos excessos. A gente tem visto em pesquisas as cirurgias plásticas aumentando de forma tão grande por conta da insatisfação das pessoas, ainda mais hoje em dia que tudo é feito online. Mas não é o corpo, é o ser que está ali, que está vazio, que não se completou, que não entende a beleza que cada um de nós tem, a beleza espiritual, que somos todos filhos de Deus, que somos todos perfeitos fisicamente, porque fomos criados de forma perfeita e justa para as nossas necessidades. E aí é tanta angústia, é tanta falta de autoestima, é tanto desamor, é falta do auto-perdão, do auto-amor, que as pessoas estão procurando uma outra imagem. Só que o ser que está lá dentro, o espírito imortal, ele continua o mesmo. Mudou-se o físico, afinou-se o nariz, mudou-se o formato do rosto, mas o ser espiritual, ele continua ali com as suas imperfeições, com as suas dores, com as suas angústias. Então, o tratamento embelezador tem que ser de dentro para fora, para que quando a gente se olhe, a gente se reconheça filho de Deus, espíritos em caminho, né, da perfeição relativa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Então a gente vai ser menos egoísta? Se a gente muda o corpo, mas não se transforma? Muitas vezes é isso que acontece. A gente fica em busca da perfeição física, mas não muda o interior. Não muda o nosso egoísmo, a nossa vaidade exacerbada. Não muda a nossa impaciência, a forma como a gente vê as pessoas, a forma como a gente age com as pessoas. Nada disso se transforma. Então não adianta eu tentar maltratar esse corpo, como se fazia no passado e como a gente talvez ainda tenha pessoas que pensam dessa forma. É apenas um instrumento. Se o ser imortal, responsável, que está vivendo essa experiência corporal, que é o espírito, não olhar para dentro de si e reconhecer as suas falhas, as suas dores, as suas dificuldades, aonde tem que ser amenizado ali as suas imperfeições, não adianta torturar esse corpo. Não adianta, porque a gente não vai mudar em nada. Primeiro tem que reconhecer aonde eu estou falhando. Reconhecer por que eu estou atrás de experiências físicas, mudanças físicas,
querendo me sabotar o meu corpo. Por que eu estou querendo tudo isso? Será que vai preencher algum vazio? Vai me transformar em um ser melhor? Ou só vai aumentar as minhas dores? E a gente sabe, meus irmãos, que tudo que a gente vivencia, que tudo que a gente faz de bom, fica registrado do nosso perispírito, que é o HD do espírito. E quando a gente desencarnar e analisar tudo isso, a gente vai ver que nós perdemos tanto tempo, deixamos de fazer tantas coisas, deixamos de amar, deixamos de ser felizes na relatividade da nossa felicidade, deixamos de nos perdoar, deixamos de dar valor ao que tinha que ser dado valor. Mas também temos a certeza de que cada dia é um dia de recomeço. Cada dia é um dia que Deus nos dá para recomeçar, para sermos melhores. Deus é esse Pai que nos dá sempre uma oportunidade. E essa existência está sendo essa oportunidade de cada dia eu acordar para um novo recomeço. Não, aí ele responde, depois que ele fala essa pergunta, ele responde que não adianta eu torturar o corpo se eu não me mudar. Não, a perfeição não está nisso, né? Que não está em torturar o corpo, maltratar o corpo. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. O espírito é que tem que ser reformulado. O espírito é que tem que ser trabalhado. É ele que tem que ser modificado para melhor, progredindo sempre. Nós temos essa lei do progresso, que nos impulsiona todo dia para sermos melhores e vamos ser melhores. Talvez a gente tropece ainda, talvez a gente não entenda, mas com certeza é esse o fim do espírito, é o progresso, né? O nosso projeto, o projeto do espírito é o progresso moral, progresso espiritual, nos tornarmos seres melhores. E ele continua: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então ele fala para nós que a única forma da gente alcançar a perfeição, esse projeto que a gente tem em comum, todos nós espíritos, é dobrar o nosso espírito. É fazer com que esse espírito alcance a perfeição aceitando as vontades de Deus, dobrando-se à vontade de Deus e dobrando-se o seu egoísmo, humilhando o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade. São fatores que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua e não modificar o corpo e maltratar esse corpo. Então, meus irmãos, que a gente possa, sim, cuidar dessa máquina, procurar os médicos humanos quando for necessário. É um corpo físico. Deus deu sabedoria ao homem e a ciência aí só crescendo, só desenvolvendo para que ele ajude o nosso corpo físico. Quando nós precisarmos de médico, seja ele de que área for, que a gente procure, que a gente cuide, que a gente se alimente bem, que a gente durma bem. Mas principalmente que a gente trabalhe o nosso progresso moral, que a gente faça um mergulho íntimo e veja realmente por que eu estou tão insatisfeita comigo fisicamente. Porque eu não estou dando valor devido a esse corpo tão perfeito que Deus nos deu como instrumento de progresso. E aí nós vamos saber, nós vamos entender que o problema não está no corpo, mas sim
que Ele está em nós, espíritos imortais, cheios de imperfeições ainda, mas perfectível. Esse é o caminho. Então, queridos, na última questão, para nós irmos já fechando o nosso trabalho, que é da lei de conservação, a resposta da questão 726, eu achei muito importante para que a gente reflita sobre ela. E, né, eu acredito que a leitura do Livro dos Espíritos em si faz com que a gente entenda todas as leis que Deus nos colocou aqui. Lei de conservação, lei de progresso, né? Então, ele fala assim para nós: contra os perigos da vida, né, os sofrimentos, é que o instinto de conservação vos foi dado a todos os seres. Foi dado a todos os seres. Então, nós temos um instinto de conservação que vai fazer com que a gente cuide do nosso corpo, cuide, nos preserve dos perigos, né, seja o nosso aliado. Esse instinto de conservação que é tão certo, que nos ajuda nesse caminhar. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são destes séculos. Então já não são mais desses séculos as torturas físicas. Porque o importante é que a gente trabalhe o nosso espírito. É ele o responsável pelos nossos sofrimentos, nossas dores, nossas angústias. Que a gente escute o instinto de conservação quando estivermos fazendo algo que vai prejudicar esse corpo. É ele o grande instrumento que Deus nos deu, que nos facultou. Então eu recomendo para vocês a leitura do Livro dos Espíritos, na lei de conservação, que vai mostrar para nós a importância de todos nós cuidarmos, zelarmos pelo bem físico, mas sem esquecer que o nosso projeto é o progresso espiritual. É ele que tem que ser trabalhado, é o espírito que tem que ser cuidado, é o espírito que tem que ser dobrado. E com certeza, meus irmãos, todos nós vamos conseguir, porque o progresso, ele é certo. Aprender a amar, aprender a perdoar, a evoluir, isso está nos projetos de Deus para todos nós. E eu agradeço a oportunidade, já desejando a vocês um Feliz Natal. Esse grande aniversariante que é Jesus. Que ele possa estar em seus corações todos os dias do ano. E que ele possa ser realmente o grande homenageado nos nossos corações. Que Jesus, nosso mestre, nosso rabi, possa envolver a cada um de vocês em todas as noites e nas noites de Natal, que é o momento que é dedicado diretamente a ele, que ele possa estar presente, que ele seja esse grande amigo que a gente convida, grande aniversariante que a gente convida para essa festa íntima. Então, meus irmãos, agradeço por toda essa oportunidade, pela presença de vocês no decorrer de todo esse tempo, de todo esse ano. Que Jesus possa estar à frente sempre de nós. E só temos que agradecer. Senhor, aqui estamos gratos por mais uma oportunidade de estudo, Senhor. E que essa energia de amor da Tua presença amiga possa envolver os corações, aos lares, aos lugares onde há dor e sofrimento, onde há doenças físicas, mentais, espirituais. Envolvam, Senhor, com a sua paz, com a sua luz, com o seu olhar carinhoso. Obrigado, Mestre. Obrigado, Irmão Maior.
e esteja em nossos corações, mas que nós sempre possamos estar contigo. Que seja sempre assim. Que assim seja, Senhor. Graças a Ti. Até uma próxima, meus queridos.